Oi pessoal, estamos aqui para a terceira parte do nosso estudo sobre máximos e mínimos de funções contínuas definidas em intervalos fechados. No primeiro vídeo nós vimos o teorema de Weierstrass, que garante que se uma função é contínua no intervalo fechado, então ela tem ponto de máximo. E no segundo vídeo vimos que se eu chamar de x0 esse ponto de máximo e existir a derivada no x0, então necessariamente essa derivada tem que ser zero, tá legal? O que nós vamos fazer no vídeo de hoje é sistematizar um algoritmo que vai nos permitir calcular o ponto de máximo e de mínimo de qualquer função contínua. Para fazer isso, eu vou começar introduzindo uma definição que é o conceito de ponto crítico. Tá? Então eu vou dizer que x0 é um ponto crítico da função se ele é um ponto do interior do domínio, onde uma das duas coisas acontece. Ou a derivada nele é zero, ou a derivada não existe. Se qualquer uma dessas coisas acontecer e o x0 não for um dos extremos, né, estiver dentro lá do domínio de definição da função, então eu vou chamar esse cara de ponto crítico. Perceba nesse desenho aqui, ó, que o 1 é ponto crítico para essa função, porque o f' de 1 é zero, e o 2 também é ponto crítico, porque forma um bico aqui no ponto 2. Então não existe f' de 2. Essa função aqui tem exatamente dois pontos críticos, o 1 e o 2. Bem, por que os pontos críticos são importantes? Por isso aqui, ó, se você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, pega o ponto de máximo lá, que você sabe que existe. Então, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer desse ponto de máximo estar no extremo do domínio, ser o A ou o B, essa situação 1. Se ele não está nos extremos, é porque ele está no intervalo aberto AB. E aí tem duas possibilidades. De fato, qualquer que seja o ponto do intervalo AB, tem duas possibilidades. Ou a derivada não existe, ou ela existe. Se a derivada não existe, o ponto é ponto crítico, por definição. Agora, se a derivada existe, como é um ponto de máximo, a gente sabe que essa derivada tem que valer zero, o que também indica que ele é um ponto crítico. Em outras palavras, quando você considera esse conjunto aqui, ó, a união dos extremos do intervalo com os pontos críticos, esse conjunto aqui sempre vai conter o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Então, aqui são os candidatos naturais a máximo e mínimo. Por que isso me ajuda agora? Ora, agora é simples. Ó. Vamos fazer um exemplo para ver como que é o algoritmo, como que funciona a metodologia para encontrar o ponto de máximo. Pega essa função aí que está modelando a população em lobos de uma floresta nos próximos 10 anos. Essa função ela é contínua, está definida no intervalo fechado e, portanto, tem ponto de máximo. Você sabe que esse ponto de máximo pode estar nos extremos, ou seja, pode ser o 0 ou pode ser o 10, ou, se não estiver nos extremos, está no interior. Se estiver no interior, é ponto crítico. E como a função é derivável, essa função aqui é derivável em todos os pontos aí do intervalo aberto 0, 10, a única possibilidade de ter um ponto crítico é você zerar a derivada se anular. Em outras palavras, para essa função, nunca vai existir um ponto crítico do tipo não existe derivada. Os pontos críticos todos são do tipo derivada igual a zero. Você iguala a zero, resolve essa equação. As soluções são 8 e menos 2. Claro que o menos 2 não é ponto crítico, por quê? Porque você tem que olhar só no domínio da derivada, que é o intervalo aberto 0, 10, o que mostra que só tem um ponto crítico, que é o 8. Então, quem são os candidatos a ponto de máximo? O 8, que é ponto crítico, e os dois extremos, 0 e 10. Ou seja, o ponto de máximo dessa função, ele mora nesse conjunto aqui. Como que eu faço para descobrir quem é o ponto de máximo? Agora é fácil, eu só tenho 3 pontos, eu posso calcular a função em cada um deles e o maior valor vai ser dado pelo ponto de máximo. Então, o ponto de máximo, a população máxima, ocorre no final de 8 anos e ela é de aproximadamente 169 lobos. Tá legal? Se eu quisesse o ponto de mínimo, o que eu faria? O mesmo argumento e vou dizer, o mínimo também está aqui. E aí eu ia procurar qual é o menor dos três valores. O menor é esse aqui, ó. Então o mínimo ocorre no início, quando t é igual a zero. Tá? Isso mostra a importância de, naquele conjunto de candidatos, você incluir os extremos. Tá? Então um ponto de máximo ou de mínimo de uma função contínua definida no intervalo fechado, ou ele é um dos extremos, ou ele está lá no intervalo aberto. E nesse segundo caso, ele tem que ser um ponto crítico. Tá legal? Olha esse outro exemplo.
Então esse aqui é um exemplo de interesse mais matemático para a gente fazer umas contas. Pega essa função aqui, essa função é contínua e está definida no intervalo 1, 4. Como que eu vou fazer para encontrar o ponto de máximo e mínimo? Eu vou logo eleger o 1 e o 4 como possíveis, né, como candidatos, e depois vou atrás dos pontos do intervalo aberto, onde a derivada é zero ou não existe. Como tem um módulo, pessoal, sempre que tem um módulo você tem que tomar cuidado. O módulo é uma função definida por mais de uma sentença, né? O módulo de 4 menos 2x é o próprio 4 menos 2x, é o que está aqui dentro, sempre que o que está aqui dentro é maior ou igual a zero. Quando é maior ou igual a zero, isso vai ser a própria coisa. Então, 4 menos 2x, se 4 menos 2x for maior ou igual a zero. Mas 4 menos 2x é maior ou igual a zero, é a mesma coisa de dizer que o x é menor ou igual a 2. Quando o x for maior ou igual a 2, aí esse troço fica negativo e o módulo de uma coisa negativa é menos ele. Então, vai ficar menos 4 menos 2x, que é menos 4 mais 2x. Isso mostra que a minha função g de x ela pode ser escrita como uma função de duas sentenças da seguinte forma. Entre 1 e 2 fica x menos essa expressão aqui. Então, fica x menos 4 mais 2x, 3x menos 4. Então, é 3x menos 4 no intervalo 1, 2. E no outro intervalo, 2, 4, o módulo vai ter esse valor aqui de baixo. Você faz a conta e vê que dá menos x mais 4. Ótimo. Agora, eu derivo. Veja, a derivada é sempre no intervalo aberto. Então, quando eu derivar no intervalo aberto 1, 2, a função sempre é essa reta 3x menos 4, a derivada vai dar 3. Quando eu derivar no intervalo aberto 2, 4, a função é menos x mais 4, a derivada dá menos 1. Isso quer dizer o seguinte, essa derivada nunca vai ser zero, tá? A derivada entre 1 e 2 é 3, entre 2 e 4 é menos 1. Então, não tem nenhum ponto crítico do tipo derivada igual a zero. O que ainda pode acontecer? Um ponto onde a derivada não existe. Ora, ela existe em todo esse conjunto aqui, na união desses dois intervalos. Então, a única possibilidade de dar zebra aqui é no 2. E, de fato, o 2 é um ponto crítico pelo seguinte, você sabe que essa função y, que associa módulo de y, não tem derivada na origem. Portanto, quando esse cara que está dentro do módulo for zero, quando esse cara aqui for zero, a função não vai ser derivável, que é exatamente o ponto 2, né? Então, essa função não tem, né, o g' de 2 não existe. E se não existe, é porque esse cara é ponto crítico. Tá legal? Então, essa função tem o 2 como ponto crítico, porque g' de 2 não existe, e não tem mais ponto crítico, porque nos demais tem derivada e a derivada nunca é zero. Então, se eu estou atrás de ponto de máximo e mínimo, o que eu faço? Eu construo aquele conjunto dos candidatos, tá aqui o conjunto dos candidatos, que tem quem? Os dois extremos, 1, 4, tá legal? E o ponto crítico, os pontos críticos, né? Nesse caso é só um, que é só o 2. Aí, qual é o próximo passo? O próximo cálculo é calcular a função em cada um desses pontos. O menor valor vai ser dado pelo ponto de mínimo e o maior pelo ponto de máximo. A conta está feita aqui, tá? E você vê qual é o menor de todos? O menos 1. Então, menos 1 é o valor mínimo e o ponto de mínimo é o 1. Tá? Aqui no gráfico você percebe isso. Qual é o maior valor de todos? É o 2, esse 2 aqui, dado pelo ponto de máximo, que é 2. Então, x igual a 2 é ponto de máximo, x igual a 1 é ponto de mínimo. Tá legal? Uma coisa importante você notar é o seguinte, esse ponto de máximo, ele ocorreu no interior do domínio, tá vendo? No ponto 2, né? No interior. Mas, mesmo assim, a derivada no ponto 2 não é zero. Porque o que o teorema dizia é o seguinte, se você está num ponto de máximo e tem derivada, a derivada é zero. Mas pode ser que esteja no ponto de máximo onde não tem derivada. É exatamente esse o caso aqui. O que é verdade é que esse 2 sempre vai ser um ponto crítico, né? O ponto de máximo, quando ocorre no interior, sempre é um ponto crítico. Tá legal? Então, perceba, o que nós desenvolvemos é um algoritmo, e esse algoritmo te permite calcular ponto de máximo e mínimo de qualquer função contínua agora. Então, agora é a sua vez. Claro, você vai treinar esse algoritmo para encontrar os pontos de máximo e mínimo dessa função aqui. X que multiplica 2 menos ln de x no intervalo 1
e quadrado. Intervalo fechado, portanto, tem máximo e tem mínimo. Vamos fazer isso em 2 passos. O primeiro passo é o seguinte: você já sabe que os extremos são candidatos, falta encontrar os pontos críticos. Como que você encontra pontos críticos? Você deriva e iguala a zero. As raízes da derivada sempre vão ser pontos críticos e os eventuais pontos onde a derivada não exista. Então, faz uma pausa e encontra os pontos críticos. Pausa. Muito bem, se você fez tudo certo, você derivou a derivada da 1 menos ln de x, e para que isso seja zero, x tem que ser e. Então, essa função tem exatamente um ponto crítico. Então, aquele conjunto que tem os candidatos a máximo e mínimo vai ter 3 pontos, 1, e ao quadrado e e. Agora, você vai calcular a função em cada um desses pontos, o menor valor vai ser dado pelo ponto de mínimo, maior pelo ponto de máximo. Pausa o vídeo e confere comigo depois. Pausa. Tá aí, ó. Se você fez tudo certo, você tem os 3 pontos. Aqui está a conta, o f de 1 é 2, o f de e é e e o f de e ao quadrado é 0. Portanto, o ponto de máximo ocorre em x igual a e, o maior valor é e, esse e, né, é maior do que 2, e o ponto de mínimo entre esses 3, o menor valor é 0. Então, o mínimo ocorre no extremo, e quadrado. Novamente, observe que você tem um ponto de mínimo no extremo, né, do domínio. Então, é sempre importante. Resumindo, o conjunto que te dá os candidatos a máximo e mínimo são os 2 extremos do intervalo unido com todos os pontos críticos. O que é um ponto crítico? É um ponto do interior onde a derivada é 0 ou não existe. Uma vez que você calculou esse conjunto todo, você calcula a função em cada um dos pontos, o menor valor é dado pelo ponto de mínimo, o maior valor dado pelo ponto de máximo. Tá legal? Então, com isso, agora você pode resolver um montão de exercícios aí. O vídeo está longo, eu fico por aqui. Não perca, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer é aplicar esse algoritmo novamente, mas agora em situações concretas, aplicações do mundo real, tá bom? A gente se encontra lá, um abração, tchau, tchau.